Olha, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Uma ótima noite, uma excelente sexta-feira. Com certeza, o Vozes Gospel Podcast é o espaço onde a fé encontra reflexão e onde a boa conversa gera transformação. E hoje tem uma pessoa, ela veio lá de Natal, isso mesmo. Não é aquele Natal do Papai Noel, não. Esse daqui é melhor que o Papai Noel, tá bom? Olha, eu sou Graciano Caseiro e hoje temos uma presença especial dessa pessoa e estou aqui com o meu digníssimo pastor Luciano Serenado. Amém. Luciano, eu queria que você fizesse o seguinte, orasse. Claro, com tá? certeza. Com certeza. Eu quero fazer o contrário. Eu quero hoje começar orando. Beleza. Porque a unção está tão seja no começo, no aqui. final, o importante é orar. Então, você ora, porque no final, claro, de repente, claro. é outra coisa. Boa noite a você que está nos dando essa honra, né, da tua participação aí. Muito obrigado. Se quiser ficar à vontade para comentar, tá bom? Compartilhar, deixar o seu like, ativar o sininho aí. Tem muita coisa boa, muito conteúdo bom lá no nosso Vozes de Gospel OFC pelo YouTube. Vamos orar? Quero te convidar a orar e eu sempre te faço esse desafio e esse puxão de orelha. Se você hoje, sexta-feira, pela primeira vez que você vai dirigir os seus pensamentos a Deus, vai orar, está precisando de alguma coisa, está precisando rever seus conceitos, hein? Você teve domingo, segunda, terça, quarta, quinta, só sexta-feira você vai falar com Deus, porque o Graciano falou para a gente orar, a gente precisa mudar os nossos conceitos. Imagina, desculpa até tomar um pouco de tempo, Graciano, mas imagina a pessoa que você ama, você que é casado, se a sua esposa falasse com você apenas um dia da semana. Meu Deus. Ou se você que é esposo, sua esposa só chegasse um dia para a semana e falou, e aí, como é que você está? Você ia gostar? Tenho certeza que não. Então, e às vezes a gente deixa de falar com Deus a semana inteira. Então assim, vamos mudar, vamos tentar bater um papo com Ele todo dia. Eu falo que oração é bater papo, é conversar com Deus. Amém. Não é jogar conversa fora, é jogar conversa dentro do trono de Deus. Então assim, vamos falar com Ele agora mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que Tu dá a cada um de nós de vida, de estarmos vivos, amém, de poder testemunhar do Teu nome, seja lá em que frente seja. Nesse momento estamos aqui, Pai, à frente do podcast, juntos nessa conversa. E a Tua presença aqui, Pai, é notória, nós podemos sentir isso. E o nosso pedido é que Tu venha estar conosco, nos dando a sabedoria, Pai, a nós, Pai, a cada um de nós que faz parte desse programa, para que isso aqui não seja apenas um programa, um podcast, mas que seja, Pai, um local onde a Tua palavra, onde o Teu nome é proclamado. Fica conosco, dirige conforme a Tua vontade cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, olha só. A ideia de escrever e publicar o livro Ecos do Ministério se deu porque esse entrevistado entendeu que poderia compartilhar algumas experiências vividas ao longo dos seus anos de vida ministerial. E o fez em 10 capítulos. Esse aqui é o livro Ecos do Ministério, tá? Da editora Modena. Nós vamos falar já sobre isso. E eu tenho um prazer enorme, eu conheço ele há muitos anos, né? Fizemos até rádio e tudo. É uma pessoa missionária, uma pessoa envolvida para trazer a você reflexões de uma vida dedicada. Estou falando dele, pastor Nicodemos Pereira Assunção. Seja bem-vindo ao Vozes Gospel Podcast. Uma honra tê-lo aqui. Olá, queridos. O meu amigo Graciano Caseiro, de longas datas, né? E meu amigo Luciano, que conheci aqui agora. A conversa foi longa, né? Boa noite a todos os senhores. Estamos conversando aqui por alguns momentos aqui, coisas que eu entendo ser agradáveis. Amém, benção. Pastor, a gente já começou antes mesmo, né? Verdade. Mas vamos oficializar aqui. A gente tem que gravar esses off. Deixa eu falar, que é interessante. Mas assim, os bastidores são interessantes. Sim, pastor, é um prazer, né? Como o Graciano falou, que só quero endossar aqui as palavras, né? E assim, a gente falando sobre o senhor pastor, eu queria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente sobre o seu chamado, né? Como começou. Cada um tem um chamado peculiar, de uma forma diferente. Então, assim, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente, com todo mundo aqui, como foi um pouco do seu chamado, assim, como o senhor sentiu esse despertar de Deus na sua vida para ser um pastor, né?
Incrível, porque assim, eu nasci num berço evangélico, né? Um berço evangélico da Assembleia de Deus lá no norte do país, né? Sim. Nós conversávamos aqui agora Sim, em sim. off, né? Uhum. O meu bisavô vinha do Ceará, saiu da seca, decide morar no Maranhão, que faz divisa com o Pará, Sim. e ali ele vai para Belém do Pará e ali conhece o Evangelho através de Daniel Berg, né? E vai para o Maranhão e depois torna-se um missionário, não, vamos dizer assim, não um missionário comissionado, mas ele compreende que é um missionário. E eu nasci nesse ambiente, e a história é longa. Eu fui morar depois em Belém, em Fortaleza, em Rio de Janeiro com 18 anos, não tinha pretensão de ser pastor, era militar da Marinha, e um dia eu abandonei a Marinha, assim, inexplicavelmente, e fui trabalhar mais tarde em Copacabana na contabilidade, e aos 24 anos, assim, muito precoce, ser chamado a ser pastor. Eu achava que não era por contenção, por apenas achar que era uma situação daquele momento, mas quis Deus que aos 28 anos eu fosse ordenado ao pastorado. E daí já se vão 39 anos. Você foi ordenado aos 28 anos? 28 anos. Na Assembleia de Deus? Não, olha, curioso. Eu fiquei afastado do Evangelho por 7 anos. Que me resgatou foram os batistas, em Copacabana. E ali eu fui, assim, até fugindo um pouco da lógica, né? Porque não é comum nessa idade, com 24 anos. Sim. E eu fui ser pastor não ordenado. Mas fui ordenado aos 28 anos, já morando em Campo Grande, como pastor metodista. Então o histórico é Assembleia de Deus, Batista e depois metodista. Metodista de Campo Grande mesmo? Não, rapaz, eu fui da ortodoxa. Sim. E mais tarde eu fui ser pastor-presidente de uma instituição metodista. Criamos uma igreja e tal, e aí fui toda uma história que assim vão... Metodista ortodoxa, eu tenho uma irmã que fez seminário comigo, É pastora mesmo? Yara. Minha amiga pessoal. É mesmo? Minha amiga pessoal. Saudade dela, muito tempo. A gente se formou junto no Seminário Teológico do Oeste. Pastora Yara, psicóloga hoje, bênção, sim. mulher de Deus, mulher referência realmente. Agora, pastor Nicodemos, eu estou querendo, vamos sair um pouquinho desse detalhe aí, porque depois a gente volta. Eu quero que o senhor me fale um pouquinho, que biografia de Maria Onofre? O senhor celebrou esses 102 anos dela, contando a sua biografia, a sua história. Quem é essa Maria Onofre? Maria Onofre foi a moça que gerou a minha esposa, né? E eu a conheci há uns anos atrás, porque até então, casado já há mais de 20 anos, não a conhecia. E conheci a pessoa incrível, que redundou nessa história, e a biografia dela é incrível. E aí eu tornei isso um livro, que você pode ver mais tarde na Record, lá de Natal, a entrevista que eu dei, porque é uma história incrível. Aqui o livro ele fala, né, sobre cada ruga guarda uma memória, cada sorriso uma vitória silenciosa. Ela é a raiz firme de uma árvore que floresceu em filhas, netos, bisnetos e até uma tataraneta, gente. Todos orgulhosos de carregar seu legado. A Paz, biografia de Maria Onofre, por pastor Nicodemos Ascensão. É isso? Exatamente. E você sempre tem um convívio legal com ela? Rapaz, a minha sogra é uma espécie de mãe, porque minha mãe mora no Maranhão, né? Sim. Então eu a vejo apenas uma vez ao ano. E ela eu a vejo todo dia, né? E ela é generosíssima, muito generosa é a minha sogra. Por isso que é assim, inspiradora você escrever sobre ela. Sim. Convivo com ela. E hoje, como ela tem 7 filhas e apenas 3 moram em Natal, e a minha esposa se reveza cuidando da minha sogra. Então eu passo 4 dias na casa da minha sogra e 3 dias na minha casa. Então assim, criou um vínculo afetivo, generoso. Ela é muito generosa, é uma pessoa incrível. 102 anos, né? Cara, uma história. Eu fico pensando assim, né? Hoje eu tô com 50 anos, eu fico imaginando, né? Tô com 63. Que história, né? A pessoa chega, quanta coisa já passou, né? Tanta história, tanta coisa para compartilhar e poder ainda nós, né, usufruirmos disso, aproveitarmos dessa experiência, né? Isso é assim, uma fonte inesgotável de sabedoria pra gente, né? Cara, porque assim, não é só inteligência, é muito mais, é sabedoria. Não é algo que você conquista nos livros, não, é vida, né? Isso é fantástico. Eu acho Detalhe, ela chega a essa idade
com a taxa de glicose normal, pressão alta normal. Pelo que eu vi aqui, não usa óculos, né? Não usa óculos. Isso aqui é uma vergonha pra gente, né? Que depende disso. Eu uso, mas é só para ler. Eu não uso, não. Eu uso lente de contato, né? E é terrível. Não, e assim, capacidade de perdoar total. Isso é mais importante. Não guarda ressentimento no coração. É por isso que chegou em 102. Saúde emocional. O segredo tá aí, né? As pessoas Sim, buscando tanta coisa, o segredo tá aí, né? É. Na simplicidade. E, acima de tudo, ser alguém temente a Deus. Puxa vida, Isso é o principal, né? Isso, É. isso nos motiva, na verdade, Meu Deus, né? meu Deus. Ter Eu esse fico às exemplo vezes assim. pensando o que essa geração atual, né, ela pensa da vida. Porque tem gente com sono, né? Morre porque está em parada errada. Sim. Né? E uma pessoa dessa sempre buscou agregar valores, gratidão, né? E com isso chegar ao patamar que ela chega. 102 anos, Luciano. Será que a gente consegue chegar aos 70? Eu não sei, assim, eu confesso que eu não penso muito nisso não, né? Se eu vou chegar, assim, não, mas seria interessante, né? Eu quero fazer os 15 anos da minha neta, pô. Ela tá com 4 anos e a outra tem 1 ano e meio. Não, isso é fácil, tá com 63? Eu tô com 63, será que eu chego e faço os 15 anos cerimonial dela? Só depende de Papai do Céu. Só dele. Ô, Kézia, Diego, Rita, me faz, por favor, com que orem para que Deus me faça essa graça. Mas Deus já sabe, né? Eu falo assim, ele já tá lá na frente. Já sabe. Eu amo essas meninas. Gente, a gente está conversando aqui, mas eu queria saber uma coisa. Pastor, como foi os maiores desafios do seu início de ministério? Como é que foi isso? Assim, Foi muito desafiante? muito desafiador. Por que foi? Porque, como eu disse a vocês, E quem apoiou esse pilar na sua fé? 3 pessoas, basicamente. O pastor da minha igreja, que foi a pessoa que postou em mim. A minha noiva, que hoje é minha esposa, já há quase 40 anos. Sim. E uma tia minha, que morava aqui no Rio, e ela, assim, apostou em mim também. Porque eu fui ser pastor, função pastoral, não era pastor ainda. E numa situação desafiadora, por quê? A igreja, ela migrou, era batismo da convenção carioca, e o pastor decidiu sair, e saiu bem. Ele fundou uma igreja que tinha como expressão dela comunicação. Tinha um programa de meia hora na TV Record, na Urca, e depois 3 programas de rádio. Rádio Copacabana, Boas Novas de Vila Isabel e Rádio Solimões em Caxias. Então a igreja deu um up assim, sabe? E aí, assim como ela cresceu numericamente... Só coisa do Arco da Velha. cara. Ninguém nem conhece Só- mais. Cara, Rádio Copacabana. É o Relíquia. gospel retrô. Retrô. Gospel retrô. Cresci ouvindo Rádio Copacabana. Caramba, eu vi o Tito Oscar lá na... Moral da história. Tito Oscar, pastor, bispo Tito Oscar Oscar, da Nova Vida. Rapaz, é do meu tempo de Roberto Macalester. Macalester, eu conheci Gente. pessoalmente Macalester. Oh, bênção, cara. Isso só coisa boa, hein? Mas fala, pastor. E aí o que acontece? Aí essa igreja cresceu numericamente rápido, mas tem problemas também rápido. E Claro. como Tudo então que Tem dia seus prós e contras. Né? cai a casa, né, e tal. E aí o pastor disse que tinha Nicodemos na manga da camisa, que fazia esse cara para resolver problemas. Então começou assim. Aí minha igreja em Madureira, ficava perto do Mercadão e tal, para resolver um problema de caráter moral. Sim. Eu tinha 24 anos, não era casado, olha que coisa. 6 meses depois eu fui assumir uma Irajá, na principal, da Monsenhor Félix, e depois uma dentro de Vila Vintém, em Padre Miguel. E aí foram sucessão, trabalhos em Caxias, cinema de Caxias, cinema de em Seropédica e tal. Então foi desafiador, porque era ser pastor, não era casado, e cuidar de situações incríveis, de caráter moral e tal. Então foi assim, desafiador. E depois fui ser pastor oficialmente, já em Campo Grande, aos 28 anos. Então teve esse problema. Claro que a minha noiva, na época, e esposa, repito, hoje, ela foi assim, um grande lastro, uma grande como diz, base. né? A mulher
ela ou edifica ou ela derruba o mundo, né? E quando a gente tem a graça, né, de ter alguém assim que é a nossa ajudadora, que é alguém assim, a gente ganhou o mundo, na verdade, É né? verdade. Porque é terrível quando você não tem isso, né? Caramba. A gente vê, e eu não tô, a gente aproveitando essa parte também, a gente vive num mundo que isso até entristece, né? Sim. A gente vive, infelizmente, isso parece que entrou na igreja de uma forma avassaladora. Quantos divórcios que a gente vê de pastores, né? Coisa que... De líderes. De líderes, coisa que quando a gente e eu não estou aqui, irmãos, entrando no juízo, fazendo juízo de valor, de situação, se é certo, se é errado, não é isso, mas assim, há um tempo atrás isso era raro e parecia que era algo, né, que assustava. Hoje parece que a coisa se normatizou. Quantos pastores são divorciados? Muitos, mais de uma vez, né? Então, assim, alguma coisa está acontecendo no nosso meio, né? Então, assim, a gente precisa rever algumas coisas. Então, assim, até, volto a dizer, não estou tecendo nenhum tipo de juízo, mas é um dado que entristece, porque muitas das vezes, eu vi até há um tempo atrás, eu sigo o doutor Luiz Fernando Gevaer, que é um especialista, é um advogado especialista em família, e ele, há um tempo atrás, ele trouxe um dado, uma estatística que hoje... o número de divórcios dentro da igreja é o mesmo do que o número de divórcios fora da igreja. É fato. Ou seja, isso é muito triste, né? Não podia ser assim, deveria ser diferente. Mas por quê? Eu até fazendo uma pergunta para o senhor, pastor. Não sei. Acredito que isso não tem a resposta absoluta, mas só por que isso acontece, né? Por que isso acontece no nosso meio também, que não deveria ser assim, né? O mundo mudou muito. Segundo Bauman, diz que é sociedade líquida, Sim, né? sim. Então os valores e princípios foram quebrados. E infelizmente a igreja, que não deveria entrar nessa vibe, ela acaba também não percebendo mudança dessa natureza. Acho também que sobre sexualidade, um assunto que deveria falar com frequência, que não foi falado lá atrás, não sei por que cargas d'água, e aí pegou o pessoal desprevenido, porque aí a vida sexual para a figura masculina, o homem é um animal sexual, né? Sim. A exposição da sensualidade gerou esse problema sério. Então, como não houve uma base familiar, a igreja não foi preparada para saber lidar com esse mundo que mudou de forma assustadora, que é bom que nós também, enquanto pessoas que somos pessoas também, ficamos nessa aí, fomos no rolo compressor, quando percebemos, a igreja perdeu esse lastro, essa base e tal, de caráter teológico, embora uma série de mudanças aconteceu no mundo, que culminou também na igreja, que se perceber também caiu na esparrela e fazendo um comentário com você, sem cair dando juízo de valor aqui, sim. mas eu acho que teve esse problema que foi criando, e quando percebemos, estão fazendo parte dessa mesma estatística do IBGE, que tem tudo a ver com gente também que é da igreja, que acabou sendo, e aí fatores, explicações são múltiplas, então aí, verdade. Seria tipo, como que eu poderia colocar aqui para não ferir muito uma situação? Você não precisa atravessar o mundo para viver o ID, pois a colheita já está, o quê? Ao seu redor. E muitas pessoas não estão colhendo, porque não estão semeando. Acaba até uma reflexão maior, né, pastor? A gente, como igreja, né, se fala muito sobre igreja, sobre noiva, né? Eu costumo dizer que a igreja ela está corrompida. A noiva nunca. Sim. Porque a Bíblia fala que a noiva é incorruptível. Sim. A noiva ela é pura. É essa noiva que o noivo vai encontrar. Concordo. Né? Não é a igreja. Não estou desmerecendo absolutamente nada. Mas porque dentro da igreja, do sistema, existe muita podridão. Né? A gente não está aqui, eu não estou. Eu acredito que essa verdade ela tem que ser exposta. Sim. Porque a gente precisa cuidar das nossas igrejas. Né? Porque muitas das vezes isso não é falado. Ou então é falado de forma equivocada. Por exemplo, o próprio divórcio, isso não é muito falado. Parece que é um assunto que é muito melindroso, então a gente tem que falar principalmente para os nossos jovens. Sim. Né? Porque assim, e será que a gente tem falado da forma correta aos nossos jovens? Penso que não. Pois é. A gente é falho no discipulado. Sim, não faz sim, discipulado. a maioria das igrejas não estão discipulando. Até diz que faz, mas não Fica faz. um programa discipulado, mas como o nome Na sugere, prática, não. discípulo ao lado. A pergunta é, quem faz isso? É isso aí. Nós formamos, por exemplo, ao longo das nossas vidas, a igreja formou pregadores, Sim. mas não formou discípulos. Sim. Então, essa coisa de fazer o culto convencional, que prega-se muito bem, também se foi muito a ideia de formar pregadores excelentes, isso não quer dizer muita coisa.
mas não fomos cristãos de fato. E aí no dia a dia, que é um confronto diário, você não foi preparado. Quer dizer, outra coisa que podia ser falado também, que é pastores que não têm amigos. Sim. Tá? E alguém disse que se alguém não confessar a tentação, vai confessar pecado. E aí o cara fica ali numa redoma espiritual, Sim. acima do bem e do mal. Ele é vulnerável com qualquer pessoa. Mas se acha inatingível. Inatingível, e a pergunta é para quem contar também os seus dramas pessoais. Então, uma série de fatores que acontecer ao longo do tempo, Sim. ficamos vulneráveis, cara. Sim. Entendeu? Então, exige outro assunto marcado sobre discipulado, né? E tal. Porque é vasto demais, né, pastor? Caramba. O discipulado eu sempre questionei muito. Eu não sou contra modelo de discipulado, nada disso. Mas esse discipulado tradicional, digamos assim, de você... Graciano aceitou a Cristo. Então vamos começar 3 meses de discipulado. Aí você termina o discipulado, agora você pode se batizar. Caramba, eu acho que isso, né, fica muito vago, porque assim, parece que acabou os 3 meses, agora Não, se vira. atualmente as pessoas estão fazendo, sabe o quê? É um famoso? Hã? Sim, sim. Nem família. Nem que tem é o- discipulado. Ele já vai ser do Ministério Mas do é Louvor, interessante. ele já vai pregar. É. Gente, Mas que é o não polo, né? Não conhece a denominação que ele está, a história. Às vezes nós vemos pessoas todos os dias, elas riem, trabalham e seguem, mas muitas ainda não ouviram a verdade que você carrega. Mas são os polos, né, pastor? Ou você... Eu não estou criticando ao tempo. O tempo é precioso. Eu falo uma coisa. Eu tenho 50 anos, fui batizado em 1988. Mas eu ainda sou discipulado, porque assim, não acaba discipulado. O problema é que assim, 3 meses de discipulado. Aí parece que a pessoa recebe o aval para ser batizada, para descer as águas ou passar pelas águas, e depois a igreja muitas das vezes esquece. Por isso que eu falo, os jovens, eu não estou criticando, mas é um levantamento, isso aqui é histórico. Real. A pessoa, isso que a gente está falando de divórcio, às vezes o jovem, ele só vai saber o que é divórcio quando ele casa. Sim. Então, assim, eu tenho que casar já sabe. Não é se preparando para o divórcio, mas é se preparando para não se divorciar. Sabendo que o casamento é algo que tem que ser eterno. Né? Então, assim, hoje as pessoas casam para descasar. Né? E às vezes isso entra da igreja. O senhor é pastor, o senhor sabe muito bem disso. Infelizmente, às vezes tem jovens que casam com essa ideia. A gente vai casar, se não der certo, a gente se separa. Está errado. Cristão. Isso aqui eu não estou falando de casa religião. com a intenção de se separar. Não deveria casar, Graça. Bem, eu não pelo menos deveria. tenho essa visão. Não deveria, mas casam. Às vezes, tipo assim, você casa com uma pessoa, só que às vezes a pessoa, ela, vamos dizer assim, ela não vê que, eu diria que Jerusalém é minha casa. Sim. Certo? A minha rua é a minha Jerusalém. O meu bairro é a minha Jerusalém. Mas a maioria não pensa dessa forma. A maioria simplesmente... eu faria uma pergunta. Onde Deus te plantou? Deixa eu só voltar, deixa eu fugir um pouco. Deixa eu só voltar ao divórcio aqui. Não, mas deixa eu só voltar para o divórcio, pastor, assim, nessa concepção. Divórcio, porque eu creio de verdade que a gente precisa despertar, principalmente nos jovens. Porque os jovens estão casando sem saber como for. Pastor, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Às vezes a gente acha assim, não, agora eu estou pronto para casar. Eu falo assim, casamento é um aprendizado todo dia. Eu sou casado há quase 25 anos. Então, assim, a gente tem problemas, tem dificuldade, mas a gente precisa administrar isso a cada dia. Então, se eu não tiver isso em casa, na igreja, como um ensino para mim, eu vou tendo lá de fora, de forma errada. Porque o mundo ensina de forma errada. Eu acho, sabe, Luciano, eu acho que a gente... O céu é importante, vamos para o céu. Mas enquanto o céu não chega, existem demandas nossas aqui. Então nós ficamos esquecendo de que a vida conjugal por si só é um desafio, conviver alguém, um homem com uma mulher já é um desafio, e não nos ensinaram muito. Eu tive o privilégio de ser ensinado isso. Sim. Me ensinaram, mas isso não é uma regra. Me ensinaram como seria um desafio de vida 2, educação de um filho, mas já não é assim. Em alguns lugares não é mais assim. Como você mesmo disse, converteu-se ao Senhor, tudo bem, mas e a vida continua. Relacionamento social, a vida social, preparação para uma vida profissional. Eu tive o privilégio, ao longo da minha vida, em compreender de que a ovelha tem múltiplas demandas. Sim. Então, o João se converteu. Ele precisa ter direção para o casamento, a escolha profissional,
Porque eu sei que enquanto o céu não chega, esse cara tem que estar habilitado para viver. Exato. Quando o senhor faz isso, ele fica vulnerável demais. Ele casa, sabe, Luciano, Graciano, o cara casa cheio de boa intenção até. Ou, como você mesmo falou, se não der certo também, né, e tal. Mas se fosse ensinado que é um desafio, a vida a dois é um desafio, tem que ser construído dia após dia, ele não seria uma presa fácil. Sim. Então, nesse buraco abismal, torna-se vulnerável para a ação do mal que está aí, à espreita. O maligno não brinca de ser maligno. Ele percebe que o João e Maria casou e está muito fragilizado, vai criar situações que ele vai cair nas parrelas e pecar. E aí faz parte desse roteiro nosso. Olha, eu quero voltar a uma coisa que ele é colunista também, da revista Retrô. Gospel Retrô. E eu dei uma missão para ele escreveu o artigo Alvo Ministerial. Na primeira edição, sabe o que ele falou? Que a enciclopédia britânica, ao tentar escrever quem era Jesus, utilizou 16.000 palavras para descrevê-lo. Isso nos dá uma leve ideia do que ele representa para toda a humanidade. Ei, pastor, que negócio, você para descrever Jesus é 16.000 palavras? Com uma palavra você já não descreve Jesus? Acho difícil, né? Nunca É um escreveu um livro e tudo que escreve dele vira best-seller. Nunca compôs uma música. É verdade. Na verdade, tudo escreve dele, todo gênero musicais se escreve sobre ele. É um personagem fantástico. Será que é possível definir? Não tem. Não tem como. Qual foi o homem que ele escreve? Eu acho que a maior definição foi dada lá no início, quando ele se apresenta para Moisés. Aí ele fala assim: ei, Senhor, como é que eu vou apresentar? Ele fala: eu sou. Eu acho isso de uma profundidade tão absurda, porque não tem complemento. Não tem como. É um verbo que assim é intransitivo. Eu sou, acabou. Eu sou. Graciano é comunicador. Sim. Mas quando ele fala eu sou e ponto. É isso. Então, isso é maravilhoso. A gente letra viaja maiúscula. Ou grande. Como hoje, letra caixa alta, letras garrafais, né? Em negrito, itálico. O senhor tem um conceito que o senhor sugeriu que atualmente as pessoas pudessem fazer um pit stop. Para quê? Para reavaliação, para reflexão. A gente faz as coisas e não se dá conta que está sendo errando. Se não formos confrontados, tivermos a humildade de sermos confrontados, você vai continuar errando, tendo a falsa ideia de que você está bem. E às vezes não está bem. Parar implica eu parar para reavaliar o que eu fiz, as minhas ações, as minhas reações, o meu comportamento, a minha atitude, como é a minha relação que eu tenho com pessoas, com amigos. Pensa na ideia de pastores que não têm amigos. E o cara tá lá, hoje, numa linguagem moderna, milhões de visualizações, milhões. Ele é o... Mas qual é o conceito dele em relação à esposa dele, os filhos dele, o seu entorno social? Como é que anda a minha dinâmica? Tem uma história para contar você rapidinho? De um seminarista católico, que ele tinha a ideia de ser padre. E ele não conseguiu passar no vocacional. Mas um deles passou. Mas o cara tornou-se um grande conferencista. É um cara fantástico. Tinha uma agenda cheia, palestrar aqui e ali e tal. Um dia parou de ter pedidos para ele pregar. Ele disse: onde é que eu errei? Ele fez um pit stop, percebeu que era quem era o grande mentor dele, era o cara que não tinha sido chamado para ser padre. E que sempre dizia para ele: olha, podia ser melhor. Você errou aqui, você errou ali. Aí ele percebeu que era a falta de um confronto de um colega. Nem todos nós temos esse colega para dizer assim, ô Luciano, você errou, cara. Quando você errou, Crescendo, você tem exagerado no teu comentário, cara. A gente não tem ninguém para dizer isso. Ou não tem, onde nós temos a soberba de dizer: não, o cara vai me confrontar. Quem é, né? Quem é o cara? E a simplicidade que deveria ser uma marca nossa, nós perdemos, cara. Mas isso quando parte de liderança, por exemplo, um líder, muitas das vezes ele é meio reticente a isso, né? Sim. Ele não permite ser questionado.
E eu creio que o questionamento ele é válido. Meu Deus. Né? Hoje eu não pastorei efetivamente, mas eu pastorei durante 10 anos. E assim, quem foi ovelha na igreja onde eu pastoreei, sabe muito bem disso. Eu permiti o questionamento. Eu não estou falando que isso é mérito, não. Isso é natural. Sim. Porque como o senhor falou, a gente vai mudar se alguém chegar para frente e você está errado. E muitas das vezes as pessoas acham que questionar um pastor é desonrá-lo, ou uma falta de respeito, e não é. Na verdade, eu estou me mostrando amigo. Se eu chegar para o Graciano e falar, Graciano, você é meu amigo, mas acho que você está errado. Eu posso muito bem aceitar isso e às vezes eu posso estar errado na minha crítica, beleza, mas eu como ser criticado, eu vou falar, realmente você está certo, e eu preciso mudar. Gente, quantas vezes a gente muda porque o irmão chegou pra gente e falou? Caramba. Né? E às vezes a gente abre mão disso, de ser corrigido, e isso é muito complicado, né? Isso é muito triste. Eu peço muitas das vezes as pessoas para avaliarem legal. o que eu escrevo. Legal. Avaliarem as minhas mensagens, Sim. Pedi recentemente para avaliar. Teve um que o cara é o cara do marketing, né? O cara que conhece dentro da área. Ele falou para mim, Graciano, ele é evangélico, ele falou assim, a sua revista está maravilhosa, está legal, só que tem muitas palavras, precisa ter mais fotos, mais não sei o que e tal. Só que quando veio à mente de eu pegar um projeto que em breve, em setembro, eu pretendo fazer, já conversei com um local, vai ser lá para aqueles teus lados lá, de Largo do Correio ali, né? O gospel retrô, só com banda e tal, já falei com algumas bandas, os caras gostaram, a ideia é ter quilos de alimento para eu doar para aquela região. Nossa. E as igrejas que estiverem participando vão botar uma barraquinha para poder... através das vendas e tudo, ajudar também essas famílias. E quando me veio aquilo, eu falei, espera aí, a gente quando vai fazer esse gospel retrô, o último que eu fiz foi na Igreja Batista Monte Tabor, pastor Edson, né? O que a gente fez? Foi um culto. Sim. A revista, para mim, é um culto. E culto precisa de quê? Não é só foto. Não é ser cenário de palavra. Aí eu falei, cara, eu aceito a sua avaliação. Vou tentar no mês de agosto, na próxima edição, colocar mais fotos em si. Mas tem certos assuntos que não tem como você botar foto. Um devocional, um editorial, uma escatologia. Ele vai falar da escatologia, né? E às vezes eu paro para pensar assim, como que isso é possível? Mas as pessoas, eu acho que elas ainda não se tocaram. Você, se não me engano, você fez, eu não sei se foi agora ou se foi na anterior, sobre o arrebatamento, a esperança gloriosa da igreja. Foi na outra. Na anterior. Ele, quando escreveu a escatologia, ele disse aqui que o arrebatamento não é uma invenção ou uma metáfora, mas uma verdade escatológica revelada nas Escrituras. Foi isso? A gente está falando de tudo, né? E trazendo esse link, eu creio, não é espiritualizar tudo, mas tudo isso a gente está falando, né, dessa secularização muitas vezes da igreja, né, que a igreja acaba absorvendo o que é lá de fora, o número de divórcios é parecido. Isso muito é prova da volta do sinal explícito da volta de Cristo. Acho que não é terremoto, não é nada disso mais. Guerras que são mais essas coisas pontuais. A Bíblia já fala disso. Porque é um trabalho do anticristo, né, de desestabilizar os fortes, né, as frentes que se opõem a ele, né, e ele está, de certa forma, conseguindo. Há uma proposta da ONU que até 2030 se tira do inconsciente coletivo qualquer ideia judaico-cristã. Isso aí. Então, tudo que se faz aí é voltado contra a gente, né? A gente vai ter aplausos e vai ter pessoas que estão contra a nossa fé, né? Isso é fato, a gente tem que estar atento. Gosto muito dessa área, né? Infelizmente, nós estamos vivendo isso mas, assim, no país que a gente vive. A gente está vivendo, mas assim, poucos estão percebendo. E as igrejas não estão se tocando. E aí eu falo principalmente da liderança, né? Parece que as pessoas estão... Observe um detalhe, quantas pessoas as igrejas estão perdendo porque não está novos membros. Pelo contrário, o que está acontecendo? Membros estão se transferindo para outras. Falta o conhecimento, a Bíblia já falta a conversão, Bíblia falta o batismo.
A Bíblia é sábia, né, pastor? Deus é maravilhoso. Rapaz, esse assunto é tão complexo, né? Sim. Porque, assim, exige a gente fazer aqui 1000 programas, É verdade. né? Mas, por exemplo, a instituição, igreja, a minha formação em administração. Então, planejamento, todo mundo deve ter para ser uma organização. Mas ela é organização ou ela é organismo? Uhum. Então, a gente não sabe a linha tênue de dizer o que é organização. Sim. E aí, a gente não tem uma gestão que atenda ao planejamento, mas que faça ver de você como pessoa. Esse número de igrejas que se aumenta a cada dia, tem uma série de razão por trás. A igreja institucionalizada não conseguiu alcançar pessoas, centrada às vezes numa gestão muito pesada, que não consegue atender a individualidade humana, e o cara fala, pô, aqui não tem como crescer aqui. Então, tem casos e casos. Alguém que sai da igreja tal para ir outra, fundar uma outra, baseado em contendas, é reprovável isso. Mas por que a igreja não consegue contemplar todo mundo também? Quer dizer, o assunto é complexo, porque cada caso é um caso. Sim. Mas eu acho que tem a ver, assim, para ser redundante, uma série de coisas por trás essa migração que acontece em vários momentos de cada igreja e tal. E é assunto para Mas o cerne é o desvio do conhecimento da palavra. Também, né? Sim. Porque a Bíblia fala, né, o que faz separar essa distância, né? É isso que é o grande problema. Acho que Oséias vai falar que meu povo perece por falta do conhecimento. E assim, há alguns dias lá na igreja o pastor pregou sobre o livro esquecido, né? Lá de Josias, né? E assim, ele falou uma coisa que é tremenda. O livro está na igreja, mas ele está num lugar que ninguém tem acesso. Concordo. E isso a gente vê, as igrejas estão cheias, né? Mas cadê o livro? Cadê a palavra? E aí ele falou muito, né? Tem louvor, tem isso, tem aquilo, e parece que o momento da palavra é um momento que é esvaziado. Quando na verdade precisaria ser, eu não falo preenchido. Não precisa ser, eu falo sempre uma coisa, não é que às vezes os pregadores, a gente tem até esse hábito, né? Tem o louvor, e aí quando chega na mensagem o dirigente fala assim, agora nós vamos para um momento mais especial. Eu não creio que o momento especial. Exatamente, desde porque o início já é adoração, mas a palavra é um momento específico que você vai se debruçar na palavra, vai ouvir aquilo. Isso tem faltado muitas das vezes. Sem dizer que parte dos cristãos não tem aquilo que lá atrás de dia chamava de culto doméstico. Hoje é devocional. Sim. Eu já falo. Hoje eles chamam muito de, células, né? Não é nem célula, é culto doméstico família, mesmo. Juntar o filho e falar. Então, como a família também está fora de organização, e todo mundo hoje come, não mais na mesa retangular, mas correria total. Então, perdeu esse hábito e o cara tem uma vida cristã individualizada. Quando muito lê a Bíblia esporádica quando vai ao culto. Perfeito. Ora, se esse cara não tem uma vida de comunhão com o Senhor, de oração ou de leitor da palavra, ele vai ser muito vulnerável, ele é muito suscetível a todo tipo de sugestão moderna. Então tem todo esse cenário que desfavorece o mundo. Existe uma pesquisa que até 2030 nós seremos o povo evangélico seria o povo que alcançaria muito mais do que os católicos. Só que agora é 2050 que botaram. Adiou para 20 anos depois. Aí tu para pensar, por quê? É o que eu falei. O quê? A pessoa não está preocupada em evangelizar. Cadê os evangelismos que tínhamos? De chegar, eu me lembro que o Grupo Álamo não tinha CD, não tinha bolachão, não tinha fita. Nós íamos para uma praça e aquela caixinha fazíamos ali um evangelismo de 2, 3 horas no campo aqui não é mundial não, aqui na Vila Nova, na Aricuri ali, tem um campo ali, esqueci o nome ali, não é Magali não, agora esqueci o nome ali. Aí eu paro para pensar, gente, São Basílio, campo de São Basílio, ia para lá para fazer, Aristóteles cantando, o Zé Vieira tocando, Fernando no baixo, na bateria Marquinhos, Moreno. Aí eu paro para pensar, falei assim, gente, hoje tu raramente vê. Recentemente, a minha igreja, a quadrangular lá do Tutóia, fizemos um evangelismo no largo ali, próximo ao Tutóia. E fizemos um evangelismo até legal. Levamos panfleto e tal, mas a nossa ideia não é
só entregou o panfleto. Não, a gente ficou batendo papo, conversou, Interessante. falou da palavra de Deus, falou que existe uma igreja aqui próxima, que tem um trabalho social também. Aí começamos a fazer isso. Aí eu, baseado no que eu estou falando, que legado o pastor Nicodemos deseja deixar para essa geração que está chegando aí? Eu penso que a gente tem que pensar mais em pessoas do que Ô, Senhor, em fala. causas, coisas. Pensa-se na família, ter tempo para a família, que é outro problema, que às vezes a liderança fica tão focada na obra que esquece do dono da obra e esquece da família. E muitas das vezes as igrejas estão fazendo o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cultos. E cadê a família? Cadê o prazer de estar com o filho, com a filha, com a esposa, passear, curtir? Eu vejo desse ano. Um dia eu li um livro de um pastor batista, não vou lembrar o nome dele aqui agora, o nome é Pastores em Perigo. Esse livro ele me prova nas primeiras 5 páginas que eu tinha uma amante. Eu fiquei chocado. Quem é a minha amante? Era a igreja. A noiva. Pois é. Aí, e tudo que ele escreveu, até porque esse camarada é pastor também, escreveu, tinha tudo a ver com minha esposa, comigo e minha esposa. Aí eu olho para ela deitada e comecei a chorar, porque o afã de querer cuidar das 6 igrejas que eu pastoreava na época, eu negligenciava. Do celular. Eu acordei minha esposa e falei, quero pedir perdão a você. A partir de hoje eu quero ter férias. Toda segunda-feira, cada ano eu mudava de dia, mas férias. E um mês de férias. E aí, para poder... Hoje meus filhos, quando são entrevistados no podcast, eles dizem, meu pai soube lidar muito bem com isso. Eu fico maravilhoso. Eu vou às lágrimas, porque ele conseguiu dar atenção para a gente. Nós nos formamos e nós cuidou da gente. Então eu diria que você precisa pensar em pessoas, ser ensinável, ter humildade de dizer que você não sabe tudo, criar um vínculo de amizade. Ouvir mais, menos denominacional. Hoje eu estou em Natal e eu cuido hoje de 212 pastores de mais de 100 denominações. O que é que fez eu transitar livremente com eles? Porque eu conheço todo o universo teológico, mas eu não consigo monopolizar o conhecimento. Com todo mundo eu aprendo. Então eu acho que você devia pensar nisso. Olha, mais ensinável, mais simples, não ser mandado pelo dinheiro. O dinheiro não pode comprar o teu caráter. Entendeu? E ter amizade, eu acho que é isso. Encontrei mais um polêmico. Um dia desse eu escrevi há um tempo atrás, pastor, sobre o ativismo religioso. Eu coloquei ativismo religioso, um câncer chamado ativismo religioso. Um câncer. Porque as pessoas estão nisso, né? Como o Graciano falou, segunda, terça, quarta, quinta. Segunda tem ensaio, terça tem oração, quarta tem isso, quinta tem isso. E a família. E aí é um dado, né? Quantos filhos de pastores estão desviados por causa disso. É claro que a responsabilidade é individual, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas assim, a nossa responsabilidade como líder é algo que eu me policio muito. Eu não estou falando que eu sou o melhor, tenho meus erros, minhas falhas, né? Mas eu tento me corrigir cada vez mais, porque senão, se a gente der brecha, a gente cai nesse ativismo. E cai achando que está fazendo coisa certa. E às vezes a gente coloca pro membro que está chegando agora, o cara que se converteu, a gente coloca isso como algo positivo. E aí ele fica alegre. Não, tô na igreja segunda, tô na igreja terça, tô na igreja quarta. Eu lembro de uma vez, rapidinho, meu saudoso tio, né, pastor Daniel Serenado, ele contava sempre esse caso, que tinha uma senhora lá que estava muito empolgada na igreja e tudo. E ela chegou numa escola dominical, no domingo pela manhã, muito, né, assim, feliz. E aí falou, pastor, hoje eu consegui vencer, estou aqui na igreja, deixei meu filho está cheio de febre, nem fiz comida para o meu esposo, estou aqui. Aí ele bateu no ombro dela e falou, minha irmã, hoje tem culto à noite, senhora, volta para casa, vai cuidar do seu filho, dá remédio para o seu filho, alimenta seu esposo, à noite, se você puder vir, você vem na igreja. Pronto! Né? Mas ela estava achando que estar na igreja era o suficiente. Estava fazendo totalmente o contrário, porque não estava cuidando da família. Pastor né? Luciano e Graciano, lá em Natal temos não é só lá não, mas lá temos um pastoreio de pastores. Sim, é que a Quadrangular utiliza muito aqui também no Rio. Nós temos uma vez no mês, existe isso. Vem liderança e pastores de várias denominações. Lá no CCQ, que é o Centro de Convenções Quadrangular, lá em Caxias. Então fica quase 2, 3 mil pessoas ali. O que a gente faz, e aprendendo
como lidar com cada situação nas suas igrejas. Lá o formato tem o mesmo formato, mas assim, imaginemos uma cena aqui, que eu fosse batista, você congregacional, você quadrangular. Vamos um encontro na igreja quadrangular, vai ser hoje, uma terça-feira, costuma ser 2 vezes por semana. E você fala assim, eu vim aqui porque o pastor me chamou para vir aqui, cara, eu sou pastor batista, eu estou vendo uma crise aí na minha família, a gente fala, Luciano, bem-vindo ao clube. Nesse momento, quando a gente fala isso para você, ele está dizendo assim, cara, estamos igualados. Aqui não há pé de igualdade, aqui não há presidente, aqui não há formalidade. E você fala, caramba, eu estou trabalhando exaustivamente. Ele fala, não faça isso, cara. Eu já fiz isso também. Então, uma troca de experiências incríveis, que eu chamo de terapia pastoral. Volta para casa falando, eu daria um nome, mentoria emocional. Mentoria. Você entendeu, cara? Mas é muito legal. Para você ter ideia, nesses 11 anos lá, muitos pastores queriam fechar a igreja, entregar o ministério, não entregaram mais. O cara fala, eu estou bem-vindo ao clube. Você entende? Então, há essa ausência do cuidado pastoral também, que ele fica muito vulnerável. E aí, meu amigo, a estatística aumenta. A gente precisa retomar. Né? Eu falo assim, os ensinos de Deus são maravilhosos, são perfeitos. Então a gente está colocando assim, uma pressão onde não deveria ter. É verdade. Eu vejo muito, né, pastores muitas das vezes cansados, né, reclamando, não, mas está difícil. Está difícil por quê? Porque você está permitindo ser difícil. Também tu nele, o conceito dele também concentra. É isso, é um centralizador, né? Mas muitas das vezes uma liderança muitas das vezes não delega poderes, exato. Não dá liberdade e quer abraçar tudo, de uma pessoa. Vamos dizer, tem pastor que todos os cultos é ele que faz. Meu Deus do céu. O louvor, a mensagem, a bate oferta. Canteio, né? Bate cabeçada. Bate canteio de cabeça. Pode, entendeu? pode. Todos eles fazem. Uma hora ou outra vai surtar. Não vai tem surtar. como. E a família? Ele não está nem aí. Onde é que está o filho? Não sabe. Nem na igreja está. Você sabe, claro que você sabe. A segunda maior função mais solitária do mundo é a de pastor, sabia disso? Segunda. Sim. Só pede para o FBI. Porque a gente fica centrado no nosso mundo. A gente faz milhões de coisas simultaneamente, né? Sim. Só que um dia a casa cai. Com certeza. Síndrome de burnout, que era uma coisa voltada para o cara que é bombeiro, polícia militar. A gente é o segundo que tem no mundo. Muitos pastores. Caramba! Que cura da gente? Então nos ensinaram errado, cara. A gente foi entrando nessa vibe de querer fazer mil coisas. Não faz. E assim, as emoções, né, do pastor, caramba, elas precisam ser... Porque assim, a gente está, o senhor sabe muito bem disso, a gente está de dia a gente está fazendo um enterro, de noite a gente está fazendo um casamento, né? Oscila de um polo pro outro. Exato, então precisa ter um equilíbrio muito grande, né? E eu creio, pastor, que a gente está perdendo tempo. Hoje a gente tem ferramentas para nos auxiliar e muitas das vezes eu estou ignorando isso. Eu estou espiritualizando só coisa, não, tudo é o diabo, muitas das vezes, às vezes vocês vão me entender. Às vezes o diabo fica. Gente, eu estou usando uma ilustração só. Às vezes o diabo deve ficar sentado e falando, não tem nada a ver com isso, não. Isso aí é você, garante aí, eu nem. Ó, não tenho parte nisso, não. Né? Mas assim, às vezes a gente coloca a culpa e a culpa é nossa. Né? Então, assim, como o senhor falou, tem um amigo, né? Eu, graças a Deus. Graças a Deus eu tenho amigos. Não são muitos, não. Mas eu tenho amigos preciosos. Mas graças a Deus por isso que eu posso chegar e falar e me abrir realmente. E ele não vai me condenar. Eu falo isso. Mas ele vai me julgar. Julgar não é errado. Não. A Bíblia fala para a gente julgar na reta justiça. Julgar é falar assim, olha, você está errado. Isso não é condenação. Quer um exemplo disso? Jesus, às vezes as pessoas tratam de forma errada. Aquela mulher, rápido, não vou pregar aqui não, mas é rápido. Aquela mulher adúltera, quando foi pegando adultério, Jesus condenou aquela mulher? Não, mas Jesus julgou, porque ele fala o que para ela? Vai e não peques mais. Isso é um julgamento. Ele está mostrando para ela, você pecou, não peca mais. Ponto. Julgamento e condenação, coisas distintas. Eu preciso permitir ser julgado pelo meu amigo. E é muito bom, eu não vou falar nome aqui, mas você sabe o que eu estou falando, quando um amigo chega para você, olha, Luciano, você precisa fazer isso, você está errado. Isso é maravilhoso. Agora os pastores estão num corre-corre que nem param para ouvir isso. E aí é o primeiro prejudicado. É ele e a própria família. Os filhos e a esposa. O assunto está muito legal, mas eu preciso... O tempo passa rápido demais. Falar um pouco aqui sobre esses livros aqui do pastor Nicodemo, Flash, Lugar de
Cristo, não é isso? Luz de Cristo. Luz de É Luz de Cristo? É. Tá, gente, foi mal, pastor. É Flash Luz de Cristo, da editora El Shaddai, tá? Também tenho Pitada da Graça, uma ação poderosa de transformação, do pastor Nicodemos, também da editora El Shaddai, tá? Temos aqui também Quando as Vidas se Encontram, a primeira edição do pastor Nicodemos, tá? Quando o amor é mais que um sentimento. Ele deve estar falando dele e do casamento dele, né? Não, aí eu conto 34 histórias de amor. 34 histórias de amor. Tá, beleza, a gente fala. E a biografia da sua sogra, biografia de Maria Onofre, e claro, vamos falar dele. Ecos do Ministério, é o mais novo trabalho pela editora Modena, tá? Eu diria que é um trabalho onde traz as reflexões de uma vida dedicada do pastor Nicodemos. E, gente, você curte um papo reto, cheio de fé e com aquela vibe de comunhão? Amigo, tu tá no canal certo, tu tá no momento certo. Então cola com a gente no Vozes Gospel Podcast. Luciano, nas mídias digitais, fala aí o que a pessoa pode entrar aí. O YouTube, né? Onde você está assistindo aqui a gente, toda sexta-feira às 21 horas, Vozes Gospel OFC. Só procurar a gente lá, curtir, ativar o sininho, nunca esqueça, todo conteúdo novo você vai ser alertado para isso. E também Vozes Gospel Podcast no Facebook, TikTok e Instagram. Só encontrar a gente lá, Vozes Gospel Podcast, nessas 3 redes, Facebook, Instagram e TikTok. Você vai ter sempre conteúdo legal lá, bacana. E você segue a gente, você seguindo a gente, você nos ajuda a engajar e ter novos adeptos, novos seguidores. Mas a gente busca, como eu falo sempre com o Graciano, a ideia, claro, é ter seguidor sim, mas acima de tudo divulgar o nome de Cristo. Acima de tudo, esse é o nosso foco principal. Então você é nosso parceiro nisso. E também, se você quiser estar participando de forma efetiva como colaborador, trazendo sua empresa para a gente estar fazendo anúncio aqui, estar fazendo a divulgação. Parcerias também. Só entrar em contato também nessas mesmas redes sociais que a gente vai ter uma resposta rápida para você. Deus abençoe. Descubra um lugar onde seus sonhos criativos se tornam realidade. Salas de podcast como essa aqui que você está vendo, no Vozes Gospel Podcast. Sala de gravação de áudio, um estúdio profissional de gabarito nota 10. Estúdio de ensaio fotográfico, gravação de videoclipe interna e externa, cursos profissionais pelo projeto ASAF. Anunciarte Produções Artísticas. Você vai lá mandar um zapzinho, 21 984 383531. E também vai gravar, né, um cover, um live session no estúdio, só R$450. Isso mesmo, ótima infraestrutura e muita qualidade. 21 984 385351, Anunciarte Produções. Pastor, nós estamos quase concluindo aí, mas eu quero falar sobre esse livro aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o seu livro aqui, Ecos do Ministério, que é o seu mais novo trabalho. Fala pra gente aí, como é que foi essa ideia de... Esse é o último, né? O senhor está fazendo, veio até o Rio por causa de poder, que ele é lá de Natal, tá, gente? Não é do Polo Norte, não. Natal lá no Nordeste, aquela coisa e tal. Fala aí um pouquinho do seu livro. Pois é, esse livro, Ecos do Ministério, eu até anotei aqui porque a mente já falha, né? Tem 10 capítulos que eu me dirijo aos pastores, um outro à esposa dos pastores, o que é absoluto e relativo, vislumbre da glória, o avivamento já chegou, chamados a servir, Jesus quebrando paradigmas e como continuar no ministério com o coração aquecido. Um dos itens que eu escrevi nesse livro. Sim. Você pode adquiri-lo. Hoje eu tenho impresso no Rio de Janeiro, mas você pode mandar para você. Daqui a pouco você vai saber aqui pelo Graciano nossos endereços aqui, porque eu sou ruim desse negócio. Mas, gente, ore por nós também. Você vai adquirir um livro e você vai amar os pastores aqui. Demos aqui uma sinopse rápida dos pastores e tal, mas é legal a história. Ore, porque nós temos mais 11 livros já digitados, só falta publicar. Queremos seguir essa literária também agora, nos próximos anos e tal. Benção. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Bem, eu quero trazer aqui os contatos do pastor,
que... Vamos lá. Ecos do Ministério. O autor é Nicodemos Pereira. É uma reflexão de uma vida dedicada. Prepare-se para uma leitura inspiradora, impactante e cheia de revelações. Reflexões profundas, histórias reais, fundamento bíblico, linguagem acessível. Tá? Já disponível em formato físico e digital. Você vai garantir o seu agora e mergulhar em uma jornada de fé, propósito e transformação. Adquira já o seu na Amazon. O contato do Pastor Zap, 84 8771 9301. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer se motivar, quer assistir, ouvir, ler reflexões de uma vida dedicada, Ecos do Ministério, com o pastor Nicodemos Pereira, né? E eu queria também convidar você que está aí nos ouvindo, que tal você entrar em contato com a gente e poder, tá, anunciar aqui? Esse espaço é seu, tá? Esse espaço aqui é para aparecer a sua empresa, para aparecer você que tem uma igreja, quer divulgar suas celebrações, entre em contato com a gente, tá? Tanto eu, Luciano ou Fernando estaremos aqui disponível para poder ajudar. Lembrando a você que nosso programa vai uma vez na semana, né? Mas nós temos as nossas mídias digitais em que nós estaremos preparando um comercial caprichado de você por apenas R$150. É um vídeo produzido profissionalmente da sua empresa, do seu negócio, da sua igreja, e que esse vídeo nós vamos disponibilizar para você, além da gente estar colocando no nosso podcast e também no Facebook, Instagram e também no TikTok, tá bom? Então, amigo, amiga, pastor, as suas considerações finais, fique à vontade, fale o quanto o senhor desejar. E um detalhe, não esquece de orar pela gente. E vai concluir orando também, que depois o Luciano vai estar dando as considerações finais. Eu já estou aqui me despedindo, porque a Luciana que vai concluir isso aqui, tá bom? Não esquece, sexta-feira, 21 horas, Vozes Gospel Podcast. A minha gratidão sincera ao podcast Vozes Gospel, na exibição calorosa do meu querido pastor Luciano, junto com o Graciano Caseiro. Mensagem eu mando agora para minha família, minha esposa querida, os meus filhos Everton e Evelyn, e genro Kellison, nora Daiane, e os netos Nicolas, Noah e Emanuel, que tem apenas 4 dias de nascido, né? Que benção. Deus abençoe vocês infinitamente muito. Tenho amigos espalhados do Brasil afora, mas um abraço especial para o Rio de Janeiro, onde aqui morei por muitos anos, aos meus amigos do Maranhão, do Pará, do Ceará, do Rio Grande do Norte. Deus abençoe vocês muitíssimo nessa noite especial. Você pode orar para a gente agradecendo? Posso pastor? sim. Nosso Deus e Pai, Tu és, por essência, o amor. Amém. Bom, aquele que compreende a importância de ter a Ti como Senhor. Tu és a fonte de paz, alegria, refrigério, alento, direcionamento, sensibilidade, intrepidez, autoridade, sabedoria. Tu tens e és a fonte inesgotável de tudo quanto nós precisamos. Sê com cada uma pessoa que está nos vendo, assistindo esse podcast nesse instante. Oramos. Abençoe meu amigo Graciano Caseiro, meu amigo Luciano, suas respectivas famílias. Os abençoe de forma abundante em sua saúde física, mental, emocional, psicológica e espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Prazer ter o senhor aqui. Por nós. Espero que tenhamos outras oportunidades em nome de Jesus. E tá aí os contatos, vai estar tudo sendo vinculado. Eu te agradeço, você que esteve com a gente até essa hora. Desejo um final de semana abençoado para você. Não esqueça, Deus está no controle, mas é necessário que você busque estar na presença dele. Deus
quer andar junto de você, mas é necessário que você esteja tendo a vontade de andar com Ele também. E andar com Ele não está ligado só à religião. Muitas das vezes você está na religião, e a gente aqui não prega religião em hipótese nenhuma. A gente prega o Cristo, que é, na verdade, a verdadeira religião, porque só Ele, Cristo Jesus, pode nos religar ao Pai. Religião é religar. Então que você esteja pronto, se não está, a estar religado a esse Deus, essa fonte de água viva. Deus te abençoe, um ótimo final de semana e muito obrigado pela audiência. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tchau, tchau. Tchau. Nós estamos aqui para apresentar para vocês as áreas que temos aqui no estúdio. E aqui é a área podcast. Gente, top, né? A gente acabou de gravar um aqui muito bom, assista. E aqui é onde os vídeos são editados. Olha, esse é um lugar top demais. Vai, Vitória, apresentar seu local. Esse aqui é o lugar, é a nossa sala de edição, super ultra mega tecnológica, perfeita. Tem tudo que você precisa. Aqui temos uma sala de reuniões e de trabalho, tá, minha filha? Escritório, sim. Reuniões aqui é topíssimo. Simbora, quer apresentar também? Ou você Não, a apresentadora aqui, ó. Aqui temos a nossa secretária, super ultra mega maravilhosa. Coordenadora. Aqui, coordenadora, secretária, tudo. Respeita ela, gente. Aqui, ó. Top. Outra sala aí. E aqui, que tal uma aguinha? Se vocês quiserem, né? Uma aguinha, ó. Tem um cafezinho aqui de mexe pra gente tomar um biscoitinho pra comer. E aqui, gente, olha essa sala. Olha quem está aqui nessa sala, uma das nossas alunas. Oi. Aqui é a nossa sala de música, perfeita pra você aprender a cantar. Simbora com a gente. Mostra aqui, ó. Curso de música, minha foto. Isso. E tem Wi-Fi, tá? Glória a Deus pelo Wi-Fi. Vamos descendo para conhecer o estúdio lá embaixo. Sejam bem-vindos! Essa é a recepção que eu mais gosto. Principal. Esse aqui é o nosso estúdio anunciar. Mostra aí algo que tem aí dentro. Aqui, mesmo que você não seja profissional, você se sente profissional. Tira uma foto minha então, depois, dos bastidores. Tá bom. Aqui dentro é o compartimento onde a gente grava as nossas músicas, onde o cantor fica. E aqui em volta temos as salas, né, que são privativos. Aqui é o estúdio que a gente faz o nosso estágio do curso. Então assim, olha que espaço maravilhoso pra você aprender. Isso aqui, ó. Calma. Venha. Ó, vou mostrar a minha habilidade. Utilidade, muito bom. Nota zero. Ai, cantador. Aqui, ó. Bom, é. Canta aí. Você é de um lado, outro é o de outro. Olha O aqui. que é isso aqui? Por que tem isso aqui? Como é que usa? Isso aí é pra abafar, pra gente não cuspir assim, ó. Uns Não caras. é assim. Entendeu? Nossa, Aqui, ó. gente, viu? Aqui você aprende. Inclusive, top, eu aprendi com a Nega de Maria, você cantar assim, cantar com assim. Isso aí. Tá